O Lula fez hoje um anúncio super importante, mas muito importante mesmo, porque é a pedra fundamental de todo o programa econômico e de desenvolvimento social que ele está propondo, que foi o anúncio do aumento da isenção da alíquota do imposto de renda. Isso é fundamental para aumentar o poder de consumo da população, quebrando assim a lógica e a inércia do rentismo. Sem incluir a população de baixa renda no orçamento, o Brasil não vai se desenvolver. Pelo menos na minha percepção, na minha opinião também, esse início de governo Lula tem sido muito promissor. E eu quero que você coloque também nos comentários o que você tem achado desse início do governo Lula. Você tem expectativa que ele faça um bom governo? E vamos fazer um exercício de reflexão. Quais são os pontos que podem melhorar? Também coloque nos comentários se você gosta dos vídeos em estreia, isso é muito importante. Deixe seu like se você tem se empolgado com o governo Lula. E claro, também se inscreva no canal. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês, antes de falar sobre essas notícias, sobre esse ótimo início do governo Lula, pelo menos na minha opinião. Se você discorda, tem uma opinião diferente, por favor, coloque nos comentários, porque nós somos uma grande comunidade de reflexão e graças a essa interação que nós temos nos comentários, nós conseguimos antecipar e muito as percepções que a grande imprensa veio depois. O pessoal pode até colocar aí no chat ou nos comentários o que a gente acertou bem antes da imprensa. Mas a imprensa, pessoal, ela tem se equivocado em algumas críticas ao Lula, principalmente quando eles começam a falar que o Lula não tem um plano econômico. Isso é um erro. E é um erro porque o Lula está colocando e implementando o seu plano econômico e é por isso que o início do governo Lula, na minha opinião, tem sido ótimo. Porque o Lula está fazendo somente aquilo que ele havia prometido que faria durante a campanha. Cuidar da população mais pobre, cuidar da população de baixa renda. E é exatamente isso que ele tem feito desde o início do governo. O plano do Lula tá claro, tá transparente. Quem fala que ele não tem uma ideia econômica está completamente equivocado. Tanto é que a população brasileira, segundo dados da pesquisa Quest, divulgada há 1 ou 2 dias, mostra uma grande parte da população apoiando o Lula. O que é algo surpreendente, haja vista que o resultado da disputa do segundo turno foi muito apertado, mas 65% aprova o comportamento de Lula e 76% apoiam Lula no debate que ele está fazendo para a redução de juros do Banco Central. Então a população, ela sente que Lula está fazendo, pelo menos no início e no plano econômico e social, um bom governo. Todos os meus comentários sobre pesquisa Quest, link aqui no card. E hoje foi o anúncio muito importante, o mais importante de Lula até o momento, que vai guiar todo o resto do governo Lula, principalmente no plano econômico e também social, que é o anúncio da redução, ou melhor, do aumento da isenção da alíquota do imposto de renda. Agora, pessoas que ganham até 2 salários mínimos vão estar isentas do imposto de renda. Isso é fundamental. E o Lula, pessoal, ele vai fazer o aumento gradual até chegar nos R$5.000, que foi o prometido durante a campanha. Eu vi uma parte da imprensa criticando, falando o seguinte: o anúncio do Lula é só metade do que ele havia prometido em campanha. Eu vi o pessoal do antagonista falando isso. E o antagonista tá ficando cada vez mais débil. Cada vez mais débil. É impressionante. Você não pode dar um reajuste ou você não pode dar uma isenção do imposto de renda, passar de um salário mínimo de R$1.200 para R$5.000. Senão você desregula completamente as contas públicas. Então tem que ser feito um aumento gradual, como o Ministério da Fazenda, como o Lula tem feito, justamente para evitar desregular todas as contas públicas, principalmente com os juros tão altos. Porque o que significa ter juros altos? Com juros altos o governo tem que gastar mais dinheiro para pagar a dívida pública. Então você não pode reduzir tanto assim a arrecadação. Então o Lula tem feito direitinho. E você vai perguntar para mim, e eu sei que você está questionando isso, mas a redução da alíquota do imposto de renda, ou melhor, o aumento da alíquota do imposto de renda, aumento da isenção do imposto de renda, não vai provocar uma queda na redução da arrecadação do governo? Sim, mas nem tanto. E por quê? Essa lógica de reduzir a alíquota, ou aumentou a alíquota, a isenção, vai reduzir a arrecadação, não é tão preto no branco assim. Pelo seguinte, o governo vai ter uma redução da arrecadação, claro, só que a população brasileira vai ter mais dinheiro para comprar. Então o que o Lula quer fazer? Vai aumentar o consumo. Esse é o objetivo do Lula. Com o aumento do poder de compra da população, com o aumento das sobras na mão da população de dinheiro, de salarial, a população vai poder consumir mais. E ao consumir mais, outros impostos vão acabar gerando arrecadação do governo
via consumo. Então esse é o objetivo. E aí o que vai acontecer? Se as pessoas têm mais dinheiro para consumir, elas vão comprar mais. Se elas vão comprar mais, elas podem acabar tendo um aumento na geração de empregos. Esse é o objetivo do Lula. E isso tem um potencial também grande com o anúncio que foi confirmado hoje também do aumento do salário mínimo. O salário mínimo vai ter um aumento real de aproximadamente 2%. Vai ter um segundo reajuste no dia 1º de maio, ou seja, no dia do trabalho. O salário mínimo vai passar de R$ 1.302 para R$ 1.318. Você fala assim, é pouco, R$ 18 é muito pouco. Concordo, essas pessoas, elas mereceriam ganhar muito mais. Só que do ponto de vista econômico, são R$ 18 a mais de uma parcela da população que consome demais. E esses R$ 18, eles não vão ser revertidos para a poupança, eles vão ir para o consumo. Então são mais pessoas comprando cada vez mais, movimentando a economia, gerando mais empregos. Por isso, pessoal, que isso que o Lula está fazendo é um grande acerto. Não tem como nós aqui no Brasil termos prosperidade econômica ou desenvolvimento econômico sem nós cuidarmos da população mais pobre. Se o governante do Executivo Nacional ou ocupante do cargo executivo nacional não tiver o cuidado com a população de baixa renda, não prestar atenção nessa parcela da população e governar os excluindo, como o Bolsonaro fez, o nosso país não vai se desenvolver. E por que isso, pessoal? Porque a população de baixa renda é aquela que tem o maior potencial de consumo. São essas pessoas que querem comprar mais produtos, mas não podem por conta do arroxo salarial. As classes mais altas da população já consomem tudo o que querem. Não há mais o que os ricos consumirem mais. Só que a população de baixa renda, sim, ela pode consumir. Até mesmo substituindo produtos. Deixando de comprar frango e comprando carne. Deixando de comprar ovo e comprando frango. Ou aumentando as suas cestas de produtos. E aí, pessoal, o Lula vai conseguir, principalmente nas áreas periféricas, que são nas periferias que os empregos são gerados e não nas grandes empresas. Essa é a lógica do Lula. O Lula ele quer pegar os bancos públicos, investir em pequenos negócios nas periferias, dar dinheiro na mão das pessoas para que elas possam ter consumo e aí o que vai acontecer? Estimula o consumo, estimula a geração de empregos nas periferias e aí nós conseguimos aumentar a quantidade da população empregada e não com emprego como Uber e sofrendo pejotização. Não, empregos permanentes. E aí o que acontece? O Lula pode conseguir quebrar a lógica e a inércia do rentismo. Isso é muito importante. E o que é o rentismo, pessoal? São aquelas pessoas que elas vivem somente ou uma boa parte dos rendimentos vem do dinheiro que está aplicado. Basicamente, é como se você tivesse um dinheiro na poupança. A poupança, ela te dá uma quantidade pequenininha de juros. É o dinheiro que está parado e sem você fazer nada, ele acaba rendendo. Agora, imagine a poupança muito anabolizada. É isso que é o rentismo. E o problema do rentismo é que ele gera uma distância social muito grande entre os ricos e pobres. Porque não há, nessa lógica do rentismo, uma partilha, podemos colocar assim, do capital para a redução da desigualdade social. Como assim? Eu vou explicar. Eu dei para vocês já o meu exemplo, eu uso corriqueiramente aqui. Eu tinha um dinheiro guardado. Eu tenho, na verdade, esse dinheiro guardado. E eu poderia pegar esse dinheiro para abrir uma franquia de chocolate. Essa franquia de chocolate iria gerar 2 postos de trabalho. Então eu pegaria o meu dinheiro, investiria o meu dinheiro e aí basicamente eu iria distribuir a minha renda porque essa minha renda esse meu dinheiro geraria 2 postos de trabalho. Então 2 pessoas seriam beneficiadas com esse meu investimento. Então eu pegaria o meu dinheiro e ajudaria o desenvolvimento do país gerando 2 postos de trabalho. Só que compensa muito mais eu deixar o meu dinheiro aplicado no Nubank rendendo um CDI, que dá praticamente a mesma coisa que eu teria com aquele meu negócio aberto. Então o que acontece? Eu continuo ganhando dinheiro, sem o negócio aberto, mas com o dinheiro aplicado, e aquelas 2 pessoas continuam sem emprego. Então a minha distância para elas continua aumentando. Essa é a lógica do rentismo. E é isso que o Lula está querendo quebrar e precisa quebrar. E vendo todos esses anúncios do Lula, é muito difícil, tá ficando cada vez mais difícil o bolsonarismo fazer oposição. Porque não vai conseguir fazer. Você tem que brigar com a lógica ao querer questionar a redução da alíquota do imposto de renda, a redução da taxa de juros, aumento da alíquota do imposto de renda. Não tem como. Principalmente porque os bolsonaristas não têm capacidade para fazer oposição.
Então eu continuo apostando, eu apostei aqui com vocês, que essa vai ser a oposição mais fraca que o Lula já teve em toda a sua história. E eu também acredito que esse é o governo Lula com o maior potencial para dar certo e colher frutos para o país. Principalmente que o Lula tem demonstrado que ele está muito disposto a apostar na população menos favorecida do nosso país. Esse início do governo Lula é muito promissor. Vamos ver se ele vai continuar assim. Eu espero que sim, porque nosso país não pode mais tolerar tanta desigualdade.